Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio de hoje, bem curto, eu vou tratar de uma questão que incomoda e preocupa a sociedade civil, os democratas, preocupa as pessoas que querem aperfeiçoar e manter a democracia no mundo e no nosso país. A grande pergunta é, com o crescimento das redes sociais, da mídia social, os seus sistemas algorítmicos, que são opacos, a gente não sabe como funciona, eles estão interferindo na formação da opinião pública, puxando mais para um lado ou para o outro? Ou seja, o que está acontecendo com os algoritmos? Eles beneficiam mais o discurso de direita, de extrema-direita, de esquerda? Ou eles são neutros em relação aos conteúdos que são publicados nessas redes? Então, eu vou começar a tratar disso nesse episódio que, conforme eu disse, vai ser um episódio bem curto. Então, eu estou abrindo aqui a nossa apresentação e a pergunta que me dirige aqui é a seguinte: os algoritmos dos sistemas de recomendação dessas redes sociais, eles têm beneficiado os discursos da direita? Essa é a questão. Bom, eu começo trazendo essa pesquisa que foi publicada na revista Science, de dois pesquisadores do MIT, o Sinan Arrow e o Dean Eccles, que é protegendo as eleições da manipulação da mídia social. Em português seria isso, né? E o que eles procuram nesse paper é muito interessante. Eles querem saber até que ponto as eleições democráticas são vulneráveis à manipulação da mídia social, né? Eles querem montar uma agenda de pesquisa. Essa imagem que vocês estão vendo aí é efetivamente do paper que eu mostrei para vocês, esse paper, desculpa, aqui, e ele diz o seguinte, que eles têm um projeto de investigação empírica, né, sobre a manipulação da mídia social. Então, eles querem saber, avaliar o conteúdo das mensagens, o seu alcance. Eles acham que tem que ter condições de analisar o público-alvo e o tempo de exposição, ou a exposição que esse público foi submetido, analisar se ocorreu mudanças comportamentais. E ele acha que a agenda de pesquisa também, eles acham, né, que elas devem também analisar os efeitos do comportamento no voto. Teve efeito, não teve efeito? Como é que você consegue medir esse tipo de efeito? Bom, esse trabalho, Protecting Elections from Social Media Manipulation, ele é muito rigoroso no sentido de propor uma agenda que poderia ajudar muito a gente saber, de fato, a influência das redes sociais e dos seus sistemas algorítmicos na formação do voto das pessoas. Nesse livro que eu lancei em 2019, Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando o comportamento e as escolhas políticas, eu trabalho com a hipótese de que existe pelo menos 3 elementos fundamentais que interferem, que esses sistemas algorítmicos interferem na formação das preferências e das opiniões, e que eu poderia estender até o voto nas democracias, né? Bom, primeiro é que eles podem alterar a condição de disputa, né? Os algoritmos têm regras ofuscadas, né? E a democracia, ela exige um mínimo de condições de disputa. Então, os algoritmos que operam nas plataformas, eles são fechados, eles não permitem o conhecimento das suas operações, eles podem estar conduzindo a formação de preferências democráticas moduladas de uma forma onde aqueles que disputam a direção da sociedade não sabem que eles estão sendo prejudicados ou até beneficiados, né? A segundo grande bloco é que os algoritmos fazem isso, eles fazem alterando
né, a distribuição de conteúdos. Então, os conteúdos que a gente publica na rede social, eles podem estar sendo censurados, reduzidos, bloqueados, eles terem determinadas palavras-chave com uma velocidade de distribuição de conteúdos nas timelines dos seus amigos muito menor do que outras. Você pode, inclusive, estar tendo um favorecimento muito grande do poder econômico com a compra de conteúdos que aparentemente são de pessoas comuns e, na verdade, são pagos, impulsionados dentro dessas redes, o que nubla, o que torna a visão, né, do impulsionamento muito complicada por parte das pessoas. Então, você pode estar tendo, sim, né, um controle da visualização, que eu não costumo chamar de manipulação, porque eu acho que a manipulação é feita pelo discurso, e a dinâmica que existe nas redes sociais é uma dinâmica da modulação, ou seja, eles modulam os conteúdos, eles modulam nossa atenção, eles modulam aquilo que vai nos atingir. Portanto, eles controlam a visualização. E também, esses sistemas, eles podem estar realizando uma vigilância pervasiva sobre grupos que dão mais informações sobre eles para determinados corporações, políticos, grupos estatais ou não estatais, que possam ter acesso a esses sistemas de vigilância. Então, você tem um conhecimento, um poder de análise descomunal num lado da disputa e nos outros não. Então, é muito importante a gente ver que os algoritmos das plataformas, eles precisavam ser regulados para que a gente pudesse evitar que essa opacidade gerasse interferências indevidas na visualização de mensagens, na frequência com que você vai ver um determinado conteúdo e, obviamente, como vai formar uma opinião, né, como isso pode interferir, influenciar de maneira demasiada certos grupos, segmentos sociais. Bom, aí você fala, mas isso aí pode ser um exagero, apenas hipóteses, né? Bom, essas hipóteses que eu trouxe naquele meu livro, Democracia e Códigos Invisíveis, elas, de certa maneira, elas foram algumas delas confirmadas, né, por essa pesquisa que foi publicada, esse print que vocês estão vendo, quem está aqui no videocast, não só no podcast, eu estou mostrando uma imagem do blog do Twitter, que trouxe, no dia 21 de outubro, agora, deste ano de 2021, com uma matéria com o seguinte título: Examining Algorithmic Amplification of Political Content on Twitter, ou seja, examinando os algoritmos de amplificação das políticas, dos conteúdos políticos no Twitter, né? Então, o que esse post no blog do próprio Twitter nos traz, né? Ele traz a ideia que você tem uma pesquisa que foi feita em 7 países, na verdade, e essa pesquisa ela mediu o que eles chamam de amplificação algorítmica feita na plataforma, ou seja, é quase que como um impulsionamento que os algoritmos fazem dos conteúdos postados, porque o próprio Twitter, ele passou a fazer filtros. Então, quando você publica algo no Twitter, não é todo mundo que está te seguindo que vai ver essa postagem que você fez, esse tweet que você publicou. Então, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma relação quantitativa, né, entre os tweets que são publicados, né, um conjunto de tweets, e um conjunto de pessoas que vão receber esses tweets que foram publicados. Aí eles criaram um grupo, vamos dizer assim, de controle,
para ver como que o algoritmo estava funcionando. Então, escolheram pessoas mais ou menos com determinados critérios e passaram a observar políticos, né? Passaram a observar políticos e mídias políticas, né? Para ver se o algoritmo deles beneficiava mais um determinado grupo ou não. Mas eles tinham 3 perguntas. A primeira delas é: a amplificação algorítmica do conteúdo político das autoridades eleitas varia entre partidos políticos ou dentro de um partido político? A segunda questão é: certos grupos políticos são mais amplificados pelos algoritmos do que outros? Essas tendências são consistentes em todos os países, ou nos 7 países que eles pesquisaram? A terceira grande questão de pesquisa era: alguns veículos de notícias são mais amplificados por algoritmos do que outros? A amplificação algorítmica da mídia de notícias favorece um lado do espectro político mais do que o outro lado? Bom, o paper ele publicado, né, por 5 pesquisadores. Esse paper ele se chama Algorithmic Amplification of Politics on Twitter, né, ou amplificação algorítmica da política no Twitter. Ele está lá, né, no próprio blog tem um link para o paper que tem uma linguagem mais científica e você pode olhar as tabelas, analisar a consistência dessa pesquisa. Bom, eles viram milhares, na verdade, milhões de tweets, né? Eles analisaram num período de tempo razoavelmente longo e em 7 países, né? Que é o Canadá, a França, a Alemanha, o Japão, a Espanha, o Reino Unido e os Estados Unidos. E eles chegaram a algumas conclusões, né? E essas conclusões são os seguintes, né? Essa pesquisa foi feita entre 1º de abril a 15 de agosto de 2020, é um tempo longo, com milhões de tweets coletados, né? Pois bem, o que eles chegaram à conclusão? Primeiro é que os tweets postados por contas da direita política, de gestores políticos de direita, em 6 países, exceto a Alemanha, eles recebiam mais impulsionamento, eles eram mais amplificados pelos algoritmos do Twitter do que os políticos de esquerda, tá? E eles também perceberam que os veículos de notícia classificados como de direita por uma agência, por organizações independentes, direita e esquerda, recebiam os de direita uma maior amplificação algorítmica no Twitter em comparação aos meios de comunicação de tendência de esquerda. Está aqui, né? É curioso isso. Essas são as duas, eu vou chamar assim, as duas conclusões do estudo, que é muito numeroso, muitos tweets, muito rigoroso, que mostra, sim, que um sistema algorítmico pode interferir, e, no caso, interfere, né? Por quê? Porque ele dá mais, vamos dizer assim, distribuição orgânica para os discursos de direita. Aí a pergunta é: por que isso acontece? Bom, aí eu vou rapidamente falar que o Twitter diz que não sabe, ele vai pesquisar por que isso acontece. Bom, aí você vai dizer o seguinte: mas por que ele não sabe? Porque eles utilizam um sistema de deep learning para fazer essa distribuição de conteúdo. Para chegar ali no deep learning, eu vou começar a explicar que se trata de um tipo de serviço de aprendizado de máquina, que é um ramo aí, vamos dizer assim, da inteligência artificial, uma área da inteligência artificial que se desenvolveu mais do que outras áreas. Por quê? Porque ela é baseada na coleta e tratamento de dados, de muitos dados, para extrair padrões.
Então, o machine learning, o aprendizado de máquina, é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. Então, o algoritmo de aprendizado de máquina, ele encontra padrões recorrentes em imagens ou numa base de dados e descobre por si mesmo como definir, por exemplo, a aparência de um gato. Depois que você mostra ao programa uma nova imagem, ele pode tentar distinguir se contém essa imagem um gato ou não. Então, ele vai extraindo padrões das imagens, ele vai fazendo medidas métricas e vai analisando esse padrão. O aprendizado de máquina que mais trabalha com imagem é o aprendizado profundo, é o chamado, e entre eles, as redes neurais são muito utilizadas para isso, né? E para fazer a análise de milhares de imagens ao mesmo tempo, né? O aprendizado de máquina, ele assume muitos nomes, muitas formas, né? E o Pedro Domingos que diz assim, ele é conhecido por muitos nomes, ó, reconhecimento de padrões, modelagem estatística, mineração de dados, descoberta de conhecimento, análise preditiva, ciência de dados, sistemas adaptativos, sistemas auto-organizados, etc. O texto Algoritmo Mestre tem uma versão em português. Eu aconselho vocês lerem, para se você quiser entender bem essa tal da inteligência artificial baseada em dados, né? O algoritmo, por sua vez, é uma sequência de instruções que informam ao computador o que ele deve fazer, né? Existem vários tipos de algoritmos de aprendizado de máquinas. Um dos mais relevantes é o aprendizado supervisionado, no qual você treina o algoritmo com dados rotulados e mapeia um conjunto de entradas para um conjunto de saídas, né? Então, como é que ele faz isso? Você realiza a criação de junção de grande conjunto de dados, de amostras rotuladas. Você fala, todas essas imagens aqui, por exemplo, são de um gato. Ou, se você estiver analisando frases, todas essas frases aqui são negativas. Consome muito tempo, né, de um esforço humano de rotulação, de tagueamento da imagem ou do que você está definindo para treinar o seu modelo de aprendizado de máquina. Por isso que algumas plataformas, como a Mechanical Turk da Amazon, fornecem serviços de rotulagem de dados. Então, está aqui, ó. Isso aqui era uma página, um print que eu tirei da Mechanical Turk. Você trabalha lá para eles, ganha né, no dia, alguns dólares, muito poucos, por ficar rotulando milhares de imagens. E é curioso, né? Porque essa rotulação vai ser indispensável para a chamada inteligência, né, artificial, no caso do machine learning, ou de algum sistema de aprendizado de máquina que precisa de rotulação. Mas também existe o aprendizado não supervisionado, outro ramo do aprendizado de máquina, onde não há dados de referência, tudo é sem rótulo. Então, o algoritmo ele recebe esses dados, ingera dados não rotulados e vai realizando inferências, localizando padrões. E, portanto, o aprendizado não supervisionado é especialmente útil para casos em que há padrões ocultos que os humanos não podem definir. Então, eles usam essas técnicas. Bom, em comparação com a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada é um passo mais próximo de máquinas que poderiam, você falar que está aprendendo elas próprias, mas, na verdade, elas estão utilizando modelos estatísticos, né? No entanto, o problema com o aprendizado não supervisionado é que o resultado é muitas vezes imprevisível. Então, você tem um outro campo do aprendizado de máquina, que é o aprendizado por reforço. Nesse aprendizado por reforço, o programador define o objetivo desejado, as ações permitidas e as restrições. O algoritmo descobre como alcançar o objetivo, tentando diferentes combinações de ações com os dados que ele recebe, e essa abordagem é especialmente eficiente quando se sabe qual é a meta, mas você não conhece o caminho para alcançar essa meta. Bom, o aprendizado profundo, ele, entre outras coisas, ele usa redes neurais, uma replicação do que a gente acha que é a estrutura artificial
baseada num cérebro, nas funcionalidades de um cérebro, né? Bom, em vez de mapear diretamente a entrada para sair desses algoritmos de aprendizado profundo, eles dependem de várias camadas de unidade de processamento. Então, cada camada passa a sua saída para a próxima camada, que a processa e passa para outra camada, e assim sucessivamente. Em alguns modelos, os cálculos podem fluir entre as camadas de processamento várias vezes, né? E é mais ou menos assim. Aqui você está vendo uma imagem onde você tem uma imagem de dados de entrada e 3 camadas até ele chegar ao resultado que ele considerou, que esse algoritmo de deep learning, ou no caso de rede neural, ele considerou. Então, você tem, em geral, os algoritmos das redes de relacionamento online, das redes sociais online, do Facebook, do Twitter, ou mesmo os algoritmos do Uber. Os algoritmos que estão sendo cada vez mais usados são algoritmos de deep learning, tá? E, portanto, o desenvolvimento e a implementação de algoritmos de aprendizado de máquina, eles dependem fortemente de grandes quantidades de recursos de computação, então você precisa de muita máquina processando aquela quantidade de dados e armazenando para executar tarefas, né? Então, essa dependência torna a sua execução limitada a servidores em nuvem e grandes conjuntos de dados que reforçam as grandes plataformas, tá? Bom, aí eu, depois de falar rapidamente disso, o que o Twitter alega? Que ele precisa entender por que o algoritmo dele, de Deep Learning, beneficia mais o discurso de direita. Então, ele precisa fazer experimentos para entender quais são as causas disso, porque ele só encontrou a descrição do fenômeno, o resultado. Ele não encontrou a causa. Por quê? Porque parte dessas redes neurais são... minto, essas redes neurais não são explicáveis, entende? Então, é isso aí. Aí que vem a minha questão. Como a democracia é afetada pelo machine learning e pela inteligência artificial, então, os algoritmos de machine learning, como diz o professor Frank Pasquale, atuam numa esfera pública automatizada, e eles deveriam ser explicáveis. Eles não deveriam interferir desse modo num discurso público. E eu tenho certeza que o YouTube faz isso, tem esse viés, ele carrega mais para a direita. E a minha hipótese é que, como a direita monetiza muito mais, paga muito mais para os seus conteúdos irem mais longe, a hipótese é o seguinte: os algoritmos seguem aquilo que é espraiado de uma maneira mais ampla e que atinge mais gente. Então, ele começa a entender aquele padrão como o padrão mais aceitável na rede. Então, eu queria terminar dizendo que os algoritmos atuam sobre as condições e os procedimentos indispensáveis à existência da democracia, ou seja, eles estão agindo sobre as condições mínimas de igualdade, de equidade dos discursos, né, entre forças políticas na disputa do voto. 2, eles modulam os processos de formação e formatação da opinião pública. Conforme eu disse, eu não gosto muito do termo manipulação. Por quê? Porque eles estão controlando a frequência de mensagens que chega na gente, o olhar, aquilo que a gente vai ver e aquilo que a gente não irá ver. Então, eles modulam processos de formação da opinião. E 3, eles afetam a privacidade por meio de uma vigilância pervasiva desses dispositivos sociotécnicos. Bom, mas o que é mais curioso de tudo isso é a pesquisa que o Twitter publicou. Eu achei que o Twitter ele deu um passo importante, né? Porque ele reconhece que os seus algoritmos beneficiam a direita. E o Facebook e o YouTube, eles vão fazer isso também? Então, vamos cobrar e vamos lutar pela regulamentação dessas plataformas, porque elas interferem diretamente, contundentemente, nas democracias. E fique ligado até o próximo Tecnopolítica. Ajude a divulgar, gente. Dê um toque aqui, se inscreva no canal e ajude a divulgar. O Tecnopolítica tenta
trazer essas questões, né, da influência dos códigos na vida de todos nós, na economia, na política, e tenta decodificar o que tem de político na tecnologia e como a tecnologia acaba interferindo também na política. É isso aí, pessoal. Até a próxima.